Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala. Espero que todos estejam bem. Pessoal, nas últimas semanas, nas 3 últimas semanas, nós estamos, aprendendo aí a trabalhar com os roteadores, né? Então, na primeira semana nós aprendemos o que é o roteamento, como que o roteador funciona e algumas configurações básicas que nós fazemos em cima deles. Na segunda semana a gente aprendeu a como configurar as rotas estáticas em um roteador. Na terceira semana nós aprendemos a como configurar o protocolo de roteamento OSPF, né? E hoje e na próxima semana eu vou resolver com vocês os exercícios que foram propostos, tá? Mais especificadamente, esses exercícios aonde nós tínhamos aí 4 roteadores, né? Um roteador por estado da região sudeste, interligados de acordo com essa topologia aqui, né? Então hoje eu vou corrigir com vocês os exercícios da segunda semana, tá? Que eram a configuração das rotas, desculpa, a configuração dos roteadores, no que diz respeito ao endereçamento entre eles, né? E os exercícios da. Desculpa, esse da primeira semana. O da segunda semana, que são as rotas estáticas, né? Então a gente vai configurar as rotas estáticas hoje aqui. E na próxima semana eu vou trazer para vocês a correção e alguns cenários de testes do protocolo OSPF, da configuração do protocolo OSPF. Bom, pessoal, é o seguinte: para quem não fez esses exercícios, eu aconselho fortemente vocês assistirem os vídeos que eu postei anteriormente, tá? Tentarem fazer eles antes, porque o importante é a gente tentar e exercitar o conhecimento, tá bom? Mesmo que não dê certo, mesmo que vocês não consigam ficar empacados, mas aí vocês exercitaram, vocês identificaram o erro e aí vocês podem vir e assistir esse vídeo para que vocês possam corrigir o problema que vocês estão tendo, tá bom? Para quem já fez, excelente, ótimo. Deem uma conferida, tá? Se bate com o que vocês fizeram, se os resultados estão sendo satisfatórios. E é isso, estou à disposição de vocês. Podem me encaminhar ainda os comandos que vocês estão executando para que eu possa corrigir e ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu já tinha começado a gravar esse vídeo anteriormente, eu estava montando esse cenário no vídeo e o Packet Tracer travou. Tá? Então, eu vou agora. Eu já tinha adiantado aqui um cenário, salvei o arquivo, porque se ele travar novamente, dá para prosseguir do mesmo estado. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Deixa eu contar para vocês. Então, eu fiz um retângulo aqui para cada estado, tá? Deixei com uma cor que, na minha opinião, é uma cor característica de cada estado, tá? Na minha cabeça, Minas Gerais é verde, São Paulo é vermelho, Rio de Janeiro amarelo, Espírito Santo azul, tá? Eu deixei aqui também a faixa de endereçamento, né, o endereço das redes de cada estado, conforme estava no exercício da configuração das rotas estáticas, tá bom? Então, a gente tinha aqui os endereços de rede propostos, tá? E é isso. Coloquei 2 computadores em cada rede e um switch também, tá bom? Então, morreu aí. Não configurei IP nos computadores, nada disso, tá? Vou fazer agora tudo com vocês aí por etapa, tá? Então, criem esse cenário aqui primeiro, tá bom? Quem ainda não fez, criem esse cenário e aí a gente prossegue. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou então interligar esses equipamentos, esses computadores ao switch. Vamos lá, interligando todos eles. Ethernet com Ethernet, né?
Ah, Rodolfo, precisa fazer nessa sequência? Começar pelos computadores? Não, pode começar pelos roteadores também, né? Não tem problema. A gente está começando aqui pelo mais simples. Tá? Então, vamos ligar aqui. Agora a gente vai configurar o endereço IP para cada um desses computadores. Vamos lá, vai ser um pouquinho repetitivo, mas vamos lá. Então, Minas Gerais, 92.168.20.2, a gente vai deixar o primeiro IP para o roteador, como de costume, tá? E a gente já vai deixar ele configurado aqui por sinal, tá? Então, 20.1. Vamos lá, copiar aqui para ficar mais rápido. 20.3, 92.168.20.1. São Paulo agora. 92.168.10.2, né? Novamente. Primeiro IP vai ser para o roteador, para o gateway. Então, o gateway é o mesmo para toda a rede, tá bom? E ele vai ser o IP do roteador que a gente ainda não colocou. Espírito Santo, 92.168.40.2. O 92.168.40.1 vai ser o gateway do Espírito Santo, então sempre o primeiro IP, tá? 92.168.30.2 Rio de Janeiro. Gateway 92.168.30.1. .3 30.1. Beleza, tá? Pessoal, uma dica que eu dou para vocês, não só isso no simulador, tá? Mas na vida real também. Tá? À medida que vocês forem configurando alguma coisa, ou melhor, vocês vão avançando na implementação de algum cenário, né? Algum projeto que vocês estejam fazendo, vão testando as configurações, aquilo que vocês estão fazendo de pouco em pouco, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso, coloquei 2 computadores aqui em cada rede, então eu vou testar a comunicação entre eles, tá bom? Então aqui os 2 de Minas Gerais estão funcionando, de São Paulo também está funcionando, do Espírito Santo também está funcionando, e do Rio de Janeiro também está funcionando. Por que isso? Porque à medida que a gente vai aplicando mais configurações, o cenário ele vai se tornando mais complexo. Tá? Então, fica mais difícil à medida que vai passando nós identificarmos possíveis erros, tá bom? Então, quando a gente vai configurando, testando, configurando, testando, configurando, testando, a probabilidade de surgir um erro, né, lá na frente diminui, e se ele diminuir, né, eu vou conseguir resolver ele de forma mais rápida, tá bom? Então, sempre ajuda. Vamos lá então, vamos colocar aqui os roteadores. Eu vou trabalhar, pessoal, com os roteadores vazios, tá? Que a gente trabalhou na última aula, os roteadores que não têm interface, tá? Então vou colocar aqui um roteador para Minas Gerais, um roteador para São Paulo, um roteador para o Rio de Janeiro e um roteador para o Espírito Santo. Agora a gente vai renomear a legenda. Eu vou colocar router MG, router SP, router ES e router RJ, tá? Então, beleza, os 4 roteadores estão aqui.
né, eles vão formar uma topologia, né, parecida com essa daqui, né, formando aí um quadrado entre eles. E a ideia é que dessa topologia é que a gente gere redundância de rotas. Então, por exemplo, se São Paulo quiser comunicação com Minas Gerais, por exemplo, ele pode usar essa rota direta, tá? Mas se essa rota aqui apresentar alguma falha, algum problema, São Paulo pode ainda alcançar Minas Gerais pelo roteador do Rio de Janeiro, depois pelo do Espírito Santo e depois pelo de Minas Gerais, tá bom? Então, o nome dessa topologia aqui nós chamamos de topologia mesh, tá? Ou nós dizemos topologia mesh mesmo, essa tradução dela é topologia em malha, tá? Isso significa que existem várias rotas possíveis, né, entre dois pontos, né, ou pelo menos mais de uma rota possível aí entre dois pontos. Bom, então vamos adicionar aqui as interfaces para esses roteadores. Então, vamos analisar aqui a folha, né? Então, para interligar com os outros roteadores, nós vamos precisar, cada um deles vai precisar de duas interfaces, né? Então, todos eles aqui têm duas interfaces para fazer a comunicação com os outros roteadores. E além dessas duas interfaces, ele vai ter uma interface aqui para conectar na rede dele, né? Então, por exemplo, aqui o roteador de Minas Gerais, né? Ele vai ligar com São Paulo e vai ligar com o Espírito Santo e também vai interligar com a rede dele. Então, cada um dos roteadores aqui vai precisar de 3 interfaces. Dessas 3 interfaces, uma delas é Ethernet para comunicar aqui com o switch e as outras duas são seriais, tá bom? Então, vamos lá então. Vamos adicionar aqui uma interface Ethernet em cada roteador e 2 interfaces seriais. Então, vamos lá então. Primeiro roteador. Tá no som in. Vamos desligar ele. Vamos colocar aqui uma interface Gigabit Ethernet, tá? Esse GE aqui no final, Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet. E aqui no final, aqui a interface serial, tá? Serial tem duas, mas tem uma que tem ali o suporte ao DTE, DCE, né? O que a gente precisa. Então, as duas interfaces, ligo o roteador e vamos fazer a mesma coisa para os demais, né? Então, para cá, para cá, cá. Espírito Santo, desligar, CGE, então, mesmo procedimento, né, para todos eles. E aqui o último roteador, né, então, CGE, Gigabit Ethernet, as duas interfaces seriais. Pronto, vamos ligar ele aqui também. Se, por exemplo, a gente tivesse mais links nesse roteador, eu poderia aproveitar os outros slots aqui dele também, tá bom? Agora, esse roteador aqui, gente, esse empty genérico, né, esse genérico vazio, ele é o que o nome dele indica, tá? Ele é genérico e ele não tem nenhuma interface. Esse roteador aqui, na prática, ele não existe, tá? Ele não é comercializado, esse tipo de roteador. Então, esse aqui é só para a gente testar as funcionalidades aqui na Cisco, as configurações, mas ele em si não é comercializado. Então, normalmente o roteador ali ele vai vir com um número de slots específico, tá? Alguns já vai vir com algumas interfaces ali, Ethernet, serial preparado, de fibra ótica. No entanto, alguns deles também vão vir com esses slots vagos, e aí eu posso adquirir os módulos de interface e acoplar neles,
tá bom? Mas nesse modelo aqui, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com 10 slots disponíveis vazios, isso não existe, tá bom? Bom, então beleza. Tá? Agora a gente vai fazer o link físico, tá? Vamos conectar aqui os cabos entre os roteadores. Então vamos lá. Opção aqui de cabo. Primeiro, vamos conectar aqui o cabo Ethernet, né, no gigabit, na porta gigabit Ethernet, tá? Aqui no switch percebam que eu coloquei qualquer porta, tá? E é aquilo que a gente estudou do switch. De fato, eu não preciso me preocupar ali com o número da porta a rigor, tá? No entanto, é bom eu ter documentado isso daqui no projeto, saber qual que é realmente a porta de identificação aqui que está conectado no switch, não só do roteador, mas de qualquer equipamento. E porque isso é uma questão de organização, tá, pessoal? Então, estou pegando aqui a terceira porta, conectando no gigabit. Então, vamos fazer isso com todos. Eu poderia ter ligado, eu liguei aqui no gigabit, eu liguei na Fast Ethernet, né? O certo seria ligar, bom, vamos fazer isso, vai. O certo seria ligar gigabit com gigabit para a gente aproveitar o máxima taxa de transferência, tá? Então vamos aproveitar aqui as portas gigabits do switch para a gente aproveitar a maior taxa de transferência possível. Tá? Que no caso do gigabit Ethernet é de 1 gigabit por segundo, né? Bom, então vamos lá então. Agora a gente vai conectar aqui os links seriais, né? Então, o cabeamento serial aqui, o DCE, está aqui. Então, vamos lá. Serial 1.0, eu vou ligar com 1.0. Vamos lá. Por simplificação, tá? Eu vou colocar a mesma identificação nas interfaces aqui. Tá? Então, aqui na 2.0, eu vou ligar com a 2.0 dessa daqui. Isso não é necessário, é só uma questão de padronização. Tá? E aqui na 2.0, eu vou ligar com a 2.0 desse. E a 1.0 daqui, eu vou ligar com a 1.0 daqui. Ótimo. Tá? Então, estão ligados os links seriais e percebam que, né, em um deles, na verdade foi o primeiro que a gente escolheu na hora de fazer o link, ele tem o reloginho em cima. Então, significa que essa interface é a DCE. Né? Então, essa é DCE, essa é DCE, essa é DCE, né? E essa daqui é DCE. Né? Então, na hora de configurar essas interfaces, vai ser necessário nós configurarmos a taxa de clock delas, tá bom? Deixa eu salvar isso daqui para não correr o risco de eu perder esse arquivo, tá bom? Pessoal, vocês perceberam, deve ter percebido que o Packet Tracer ele tem essa limitação, né, na hora de saves, na hora que a gente abre ele no modo de usuário convidado, né, o guest. No entanto, eu acredito que vocês possam fazer o registro lá, tá, no site do Packet Tracer. Eu tenho esse registro, mas eu não consegui fazer o login hoje por algum motivo. Mas vocês podem tentar fazer o registro. Eu acredito que seja gratuito. E aí isso daí para, tá bom? Ele se torna ilimitado. Bom, então beleza. Então a minha conexão física está pronta. Agora eu vou configurar o endereço desses roteadores. Então a gente vai fazer por etapas, tá? Primeiro a gente vai configurar o endereço deles e depois nós vamos configurar as rotas estáticas. Tá? Então vamos lá então. Vamos começar pelo roteador de São Paulo, pode ser? Bom, antes de começar, estava faltando uma coisinha importante, tá? O endereço aqui dessas redes, tá bom? Então, porque a gente tem as redes aqui dos estados e entre os roteadores eu também tenho as redes, tá? Então a gente vai colocar uma legendinha aqui para representar o endereço de cada rede.
Deixa eu só abrir aqui o documento. É o mesmo? Não, tá certo. Então, São Paulo, Minas Gerais é a rede 11.0.0.0. Então vamos lá. Então vamos escrever aqui, né? 11.0.0.0/8. Vamos lá. Minas Gerais, Espírito Santo. A 12.0.0.0/8. Prosseguindo. Espírito Santo, Rio de Janeiro. A rede 13.0.0.0/8. E por fim, aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, 14.0.0.0/8. Legal. Então, só confirmando, né? Rio de Janeiro, São Paulo, tá tudo certinho, né? Pessoal, isso daqui que eu estou colocando não é necessário. Isso aqui é só uma legenda, tá? Agora, quanto mais vocês deixarem documentado, quanto mais vocês fazerem as coisas de forma organizada, tá? Isso também diminui a probabilidade de acontecer problema, tá? E diminuindo a probabilidade de acontecer problema, vocês ficam menos estressados, tá? Ficam menos nervosos e aí vocês garantem aí uma maior saúde para vocês, tá bom? Então isso tudo é muito importante, né, gente? É tudo muito importante. Então vamos lá, então. Vamos começar pelo roteador de São Paulo. Então, no roteador de São Paulo, a interface serial 2/0, ela é DCE, tá? Então, ela que vai ditar aqui a taxa de clock, as configurações da comunicação serial, né, entre a rede, entre o roteador de São Paulo e o do Rio de Janeiro. Então, vamos lá, então. Vamos abrir aqui ele, abrinha CLI, vamos tirar aqui, nós não desejamos seguir com o diálogo de configuração, modo ativo, vou entrar aqui no modo de configuração do terminal, ou melhor, antes disso, né, vamos ver aqui as interfaces, né, Show IP Interfaces Brief, Show IP, desculpa, Interface Brief, né? Tá, deixei aqui no plural, é no singular. Então, aqui está o nome das interfaces, né? Então, agora sim, configure terminal. Vamos configurar primeiro a interface Gigabit Ethernet 0/0. Vamos colocar um IP nela, IP address 192.168. Qual que é o endereço de lá? A gente vai ficar voltando aqui, 192.168.10.1, né? Então, o IP lá do gateway, né? Configurei o IP da interface, no shutdown para a gente ligar a interface. Legal. Então agora eu vou sair do modo de configuração dela e vou entrar no modo de configuração da serial 1/0, tá? 1/0, que é a que liga aqui com o roteador de Minas Gerais, tá bom? Poderia colocar interface SE 1/0? Posso também, tá? Tranquilo. Esse aqui é o nome abreviado dela. Bom, vamos lá então. Essa aqui é uma interface DTE, tá? Então eu não preciso configurar a taxa de clock dela, tá? Então a configuração vai ser igual a do Gigabit Internet. Então IP address, então, aqui a rede é 11, né? Então vamos 11.0.0.1, máscara 255.0.0.0,
e no shutdown para a gente ligar ela. Exit, sair do modo de configuração dela. Agora, interface serial 2/0, que é a rede do roteador de São Paulo para o Rio de Janeiro. Tá? Então a rede é 14 e essa interface aqui ela é DCE. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é configurar a taxa de clock. Clock rate 56.000. Tá? Clock rate 56.000 e o IP, então IP address 14.0.0.1 255.000. Tá bom? Beleza, configurei aqui o IP e a taxa de clock. Agora eu vou ativar a interface. Beleza. Ok. Então, beleza, pessoal. O primeiro roteador, o roteador de São Paulo, está configurado, tá? Para quem assistiu o vídeo da aula do protocolo de roteamento, se lembra que a gente também configurava a largura de banda, né, para o SPF poder decidir as rotas. A gente pode configurar a largura de banda aqui, sendo que a gente está trabalhando com rota estática? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Mas a gente não vai fazer isso agora, porque as rotas estáticas, eu não preciso dessa informação para configurar elas. Então a gente vai configurar isso na aula da próxima semana, tá? Onde a gente vai estar trabalhando com a configuração das rotas dinâmicas. Então vamos deixar essa informação para a próxima semana, tá bom? Bom, eu vou fazer um teste aqui de comunicação entre um dos computadores e o roteador. Então tá dando sucesso, tá? Poderia testar aqui entre o outro computador e o roteador também, tá dando sucesso, tá? E as outras interfaces deles não ficaram verdes ainda, porque elas dependem da configuração das outras pontas, dos outros terminais aqui, tá? Então vamos lá, vamos configurar agora o de Minas Gerais. Eu vou deixar assim, o CLI aberto, fica mais fácil para a gente consultar. Então, enable show IP interface brief, só para a gente ter a tabelinha aqui, né? E vamos lá. Configure terminal. Vamos configurar primeiro a interface ali com a rede local. Interface gig 0/0. IP address 192.168.20.1.255.255.255.0 e no shutdown. Né? Configurada, vamos configurar os IPs das interfaces seriais. Né? Então, interface, vou colocar aqui o nome abreviado, SE 1/0, né? Que é com o estado de São Paulo. Então, essa aqui, desse roteador, as duas são DCE. Né? Então, clock rate 56.000, IP address 11.0.0.1, não, né? Ponto 2, porque a ponto 1 a gente já usou aqui na ponta com São Paulo, né? Bom, agora eu vou ativar a interface, no shutdown. Percebo que quando eu executo no shutdown, tá? Elas já ficam verdinhas aqui, sinalizando que já tem conexão física, tá? Vamos sair aqui dela e vamos configurar a 2/0, né? Mesma coisa aqui, taxa de clock 56.000, IP address 12.0.0.1, tá bom? E a máscara, depois no shutdown para ativar ela, tá? Então, beleza. Então aqui esse roteador está configurado, tá bom? Está configuradinho.
vamos lá, vamos fazer um teste agora, né? Então, sempre fazendo os testes é importante, tá? Então, sucesso, sucesso. E agora a gente também já pode testar a conexão entre esses dois roteadores. Pá, pum, sucesso também, legal. Tá? Então, estamos chegando lá. Agora vamos configurar o roteador do Rio de Janeiro. Então, vamos jogar a janelinha agora para cá. Modo ativo. Show IP Interface Brief, para a gente ver o nome das interfaces. Configure terminal. Interface gig 0/0. IP address 192.168.30.1 255.255.255.0 no shutdown, para a gente ativar ela. Exit. Agora a gente vai configurar a interface SE 2/0 com link com São Paulo, tá? Então vamos lá, interface SE 2/0. Ela não é uma interface DCE, ela é DTE, né? Então ela não dita a comunicação de clock, eu não preciso configurar a taxa de clock dela, né? Então IP address 14.0.0.2, né? A gente já configurou o roteador de São Paulo, colocando lá o ponto 1. IP address e no shutdown. A interface já ficou verdinha, né? Vamos sair do modo de configuração dela e entrar no modo de configuração da 1/0. Essa sim. Opa, peraí, vamos apagar aqui, ele emitiu uma mensagem atrasada. Agora sim, essa daqui, ela é uma interface DCE, né? Então clock rate 56.000, IP address 13.0.0.1, máscara /8. Ativar a interface, no shutdown e beleza, né? Então, aparentemente tá tudo configuradozinho. Então vamos fazer o teste de comunicação agora. Então vamos lá. Primeiro daqui para cá, desse computador para o roteador, desse computador para o roteador também, e entre esse roteador e o roteador do Rio de Janeiro e o roteador de São Paulo. Sucesso também, ótimo. Agora só está faltando a configuração do roteador do Espírito Santo. Então vamos lá então. Vou clicar nele aqui. CLI, no, modo enable, tá? Pessoal, aquele comando que eu executo, né? Show IP interface brief, né? Para a gente visualizar os dados de cada interface, ele não é obrigatório, tá bom? É só para a gente ver o nome das interfaces. Para isso ficar bem claro, não vou executar aqui dessa vez, tá bom? Então eu já vou entrar direto no modo configure terminal. Interface. Vamos aqui configurar a gig 0/0. Atribuir um IP para ela, né, 192.168.40.1. A máscara de subrede e no shutdown para a gente ativar ela. Vou sair e vou configurar agora a interface com o Rio de Janeiro. Então, a SE 1/0, né? 1/0. Ela não é uma interface DCE, né? A DCE a gente já configurou aqui embaixo. Então, eu só preciso configurar o IP, né? Então, IP address 13.0.0.2 255.0.0.0 e no shutdown. Beleza? A interface ficou verdinha aqui. Vou sair do modo de configuração dela e vou configurar a interface 2/0.
né, para fazer o link com Minas Gerais. Se isso acontecer, pessoal, isso aqui, ó, é uma mensagem atrasada, tá bom? É só apertar um Enter, assim, e ele volta para o terminal. Um Enter sem comandos, né? E eu ainda estou na configuração da interface SE2/0. Bom, vamos lá. Ela também não é uma interface DCE, então eu só preciso do IP. Então, IP address 12.0.0.2, né? O ponto 1 a gente já configurou ele aqui. 255.255.255.0. Aperto Enter. No shutdown. Beleza. Então, vamos fazer um teste agora de comunicação entre os dois roteadores. Então, vamos lá então. Aqui. Opa, dele para ele mesmo não vale, né? Então, dele para esse. Sucesso. Legal. Agora vamos de um computador aqui da rede do Espírito Santo para ele. Sucesso também. E daqui para cá, sucesso também, tá? Então, o que a gente tem aqui é que os elementos individuais estão se comunicando entre si, tá bom? O que nós não temos ainda é roteamento entre as redes, né? Então, configurar os roteadores, atribuindo o IP nas interfaces, configurando as interfaces seriais, tudo isso é necessário para rotas tanto estáticas quanto dinâmicas, tá bom? Então, até esse momento, a configuração de estático e dinâmico é a mesma coisa. Isso aqui eu preciso configurar IP nas interfaces, não tenho o que fazer, né? A partir de agora muda, porque as rotas estáticas elas obedecem uma parametrização e as rotas dinâmicas obedecem uma outra parametrização, tá? Então, o que a gente vai configurar hoje são as rotas estáticas. Estáticas, né? Então, eu vou usar esse mesmo arquivo, esse mesmíssimo arquivo, nesse momento aqui, tá? Na próxima semana, tá bom? Então, para garantir que a configuração dos roteadores esteja ativa para mim na próxima semana, eu vou agora salvar a configuração deles, tá? Então, como é que eu faço isso? Clicando aqui no Save? Não, né? Eu preciso acessar o roteador, tá? Aqui no modo ativo, eu vou usar o comando copy. Espera aí, pessoal, me deu um branquinho aqui. Deixa eu consultar minha cola. Isso mesmo. Então, é o comando para salvar então as configurações. Copy, running, config, startup, config. Né? Aqui ele vai pedir para confirmar o nome do arquivo. Aperto Enter, tá? Então, só lembrando aqui é o seguinte. As configurações atuais estão salvas no arquivo running config e eu quero copiar essas configurações para o arquivo startup config, tá? Que é o arquivo que vai ser aplicado durante a inicialização do roteador, tá? Então, eu executo esse comando para ele salvar as configurações, ele só está confirmando se nós desejamos mesmo salvar aqui em cima desse arquivo, e aí, ok, né? Então, eu vou executar esse mesmo comando em todos os roteadores. Então, copy, running, config, startup, config. Aperto Enter. Então, copy, tá? Eu acho que eu não dei essa dica para vocês. Então, por exemplo, pessoal, running, então, run, vou apertar aqui um tab, por exemplo, tá? Que agora, running, esqueça, eu achei que ia dar certo aqui a complementação, mas não deu. Running, espaço, config, espaço, startup, config. Mas o que eu digitei errado? Eu já tinha digitado alguma coisa. Ah, me perdoem.
Eu estou dentro do modo de configuração da interface. Então, exit. Agora sim, copy running. Ó, vou apertar um tab agora, tá? Tab. Ah, ó, ele completou para mim o nome. Olha que bonitinho. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Startup config. Apertei o tab novamente. Ele complementou aqui com a única opção possível, tá? Então é um atalho. Vamos lá, ficou faltando esse aqui, né? Copy. Running config. Startup config. Enter. Ok. Salva as configurações. Ótimo. Agora eu vou salvar o arquivo, obviamente. Ok. E agora nós vamos configurar as rotas estáticas, tá bom? Então é o seguinte, pessoal. Vamos pegar aqui, por exemplo, o roteador de São Paulo. Vamos entender esse cenário. O roteador de São Paulo, atualmente, ele sabe alcançar a rede de São Paulo, essa rede. Ele também sabe alcançar essa rede entre o roteador de São Paulo e o roteador do Rio de Janeiro. E ele também sabe alcançar a rede entre São Paulo e Minas Gerais, essa rede aqui. Ou seja, ele sabe alcançar as redes aonde ele está conectado, certo? Se eu quiser ensinar esse roteador a alcançar as outras redes, eu preciso ensinar ele, tá? Então, no exercício, nós queremos que ele aprenda a alcançar a rede de Minas Gerais, essa rede aqui, a rede do Espírito Santo, essa rede aqui, e a rede do Rio de Janeiro, essa rede aqui. Então ele precisa aprender a como que ele vai chegar nessas três redes. Eu também poderia ensinar ele, por exemplo, a alcançar essa rede e essa rede aqui também. Tá? Nós não vamos fazer isso daqui, mas isso é perfeitamente possível e espero que vocês, ao final do exercício, tenham condições de implementar isso de forma tranquilíssima, tá bom? Então é o seguinte, vamos pensar aqui, por exemplo, no caso da rede de Minas Gerais, tá? Então, como que esse roteador ele vai alcançar a rede de Minas Gerais? Então, é uma decisão. Eu posso pedir para ele, na hora que ele quiser mandar um pacote para cá, eu posso pedir para ele mandar por essa interface, ou poderia também pedir para ele mandar por essa interface aqui. Só que, obviamente, acho que uma decisão meio que lógica é a gente mandar ele para essa interface. Então, nós vamos dizer que o próximo hop desse roteador, o próximo salto desse roteador para alcançar essa rede é passando por esse roteador, certo? Mais especificadamente, né, nós temos que indicar que pacotes com destino a essa rede devem ser encaminhados para essa interface aqui, ó, para essa interface aqui, para a interface da SE1/0, tá? Por que não a da GIG 0/0? Porque o roteador de São Paulo não consegue ver a GIG 0/0. Ele consegue ver essa interface aqui, ó, a SE1/0, que é a interface onde ele está conectado. Ele não consegue ver nem a GIG 0/0 e nem a SE2/0. Ok? Então, nós vamos indicar que pacotes com destino à rede 192.168.20.0 tenham destino ao IP 11.0.0.2, né? Que é o IP que nós colocamos nessa interface aqui, 11.0.0.2. A gente vai até confirmar isso para verificar se a gente não está... eu não estou falando besteira aqui para vocês, tá? Então, show.
IP interface brief. Opa, faltou um R aqui, né? Show IP interface brief. Então, a SE1/0, ó, 1/0, o IP dela é 11.0.0.2. Então, vamos lá, então. Então, sempre que eu quiser alcançar a rede aqui, eu mando para essa daqui. Então, aonde que eu vou fazer isso? Eu vou acessar aqui o modo de configuração e agora eu vou indicar aqui o comando de configuração da rede, que é IP host 192.168.20.0 255.255.255.0 11.0.0.2. Vou apertar Enter. Tá? Então, vamos novamente compreender esse comando aqui. Tá? Então, pacotes com destino a essa rede aqui, ó, 192.168.20.0/24, que é essa máscara aqui, devem ser encaminhados para o endereço 11.0.0.2, que é o IP desta interface aqui, tá? Então, beleza. Agora a gente vai configurar, vai ensinar ele a alcançar a rede do Rio de Janeiro. Então, vamos analisar aqui. Vamos deixar aqui de ladinho por enquanto. Melhor, vou fechar, depois a gente abre. Bom, se ele quer alcançar a rede do Rio de Janeiro, para qual roteador que ele precisa encaminhar? Bom, vocês poderiam falar para ele encaminhar para cá também, tá bom? Não tem problema. Mas é mais lógico pedir para encaminhar. Bom, primeiro, por que ele pode encaminhar por aqui? Porque aí chega nesse roteador, ele encaminha para cá e depois encaminha para cá, né? Mas por que seria mais lógico encaminhar para cá? Porque é uma interface já direta, né? Então, esse roteador, na hora que ele quiser alcançar essa rede, a rede 192.168.30.0, ele vai encaminhar para esse roteador. Mais especificadamente na interface serial 2/0. Tá? Então, no IP dessa interface aqui. Né? Então, vamos lá então. Esse daqui é o telinha do roteador de Minas Gerais, né? Vamos verificar qual é o IP aqui dessa interface. É o 14.0.0.2, né? Mas vamos verificar. Show IP Interface Brief. Tá? Então, o IP da interface serial 2/0 é 14.0.0.2, né? Bom, vamos lá então. Vou clicar aqui no roteador de São Paulo, né? E a gente vai ensinar ele a alcançar a rede 192.168.30, né? Então, IP hold 192.168.30.0 com a máscara /24, eu preciso encaminhar para o endereço 14.0.0.2. Legal. Então agora, em teoria, o meu roteador de São Paulo já sabe alcançar a rede de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Falta ele alcançar a rede do Espírito Santo, né? E agora, pessoal, é o seguinte, ó. O roteador de São Paulo não está ligado direto na rede do Espírito Santo. Então, ele precisa alcançar a rede do Espírito Santo por intermédio do roteador de Minas Gerais ou por intermédio do roteador do Rio de Janeiro. Tá? Então, qual dos dois? Pode ser qualquer um dos dois. Tá? E na rota estática, quem toma essa decisão é o administrador de rede. Tá? É o administrador que vai tomar essa decisão. Então, é uma decisão que tem que ser analisada. O administrador ele pode olhar e falar, bom, não, esse link aqui em Minas Gerais, ele é melhor, tem uma taxa, uma largura de banda melhor que esse link, então eu vou utilizar esse daqui. Ou não, o roteador do Rio de Janeiro é melhor, porque
ele é menos utilizado, né? O tráfego de São Paulo e Minas Gerais é muito alto, então eu vou utilizar o link aqui São Paulo, Rio de Janeiro. Então, isso é uma decisão do administrador e ele tem que tomar baseado em algum parâmetro, obviamente, tá? Vamos dizer que o melhor seja eu encaminhar pelo roteador de Minas Gerais, tá bom? Então, é o seguinte, pessoal. Eu vou colocar aqui IP, route, e eu vou colocar a rede de destino. Quem é a rede de destino? Então, 192.168.40.0 com a máscara /24. E aí vem o próximo salto, tá? Quem é o próximo salto aqui dessa história? Tá? Então, gente, o próximo salto é o que o nome está falando. É o próximo salto, tá? É o próximo salto. Então, quem é o próximo salto desse roteador? Ou é essa interface, ou é essa interface. Não tem como, por exemplo, nesse caso, o próximo salto desse roteador ser essa interface ou essa interface, porque ele não está ligado diretamente nelas, tá bom? Então, o que a gente precisa indicar aqui na configuração dele é o próximo passo, o próximo salto, tá bom? Então, vamos dizer aqui que seja o roteador de Minas Gerais. Então, o próximo salto vai ser 11.0.0.2. Então, o que a gente está falando para o roteador é, na hora que você quiser alcançar essa rede, você encaminha para esse cara. Aí, esse cara sabe como chegar nessa rede aqui. Esse cara sabe como chegar nessa rede. Então, é isso que nós estamos indicando para o roteador de São Paulo, tá bom? Aí você fala, mas esse roteador ainda não sabe chegar nessa rede. De fato, ele ainda não sabe, mas a gente vai ensinar ele agora. Tudo bem? Então, beleza. Roteador de São Paulo configurado, rotas estáticas configuradas. Agora, nós vamos configurar o roteador de Minas Gerais. Então, vamos lá, então. Aqui. Acessar o modo de configuração dele. Tá? E, bom, o roteador de Minas Gerais, ele sabe alcançar a rede dele, sabe alcançar essa rede aqui, ó, entre Minas Gerais e Espírito Santo, e essa rede entre Minas Gerais e São Paulo. O que a gente quer ensinar ele é a alcançar a rede de São Paulo, a rede do Espírito Santo e a rede do Rio de Janeiro. Tá? Então vamos lá então. IP, route, rede de São Paulo, 192.168.10.0, máscara /24 e o próximo salto. Então, quando ele quiser alcançar São Paulo, ele tem que encaminhar para cá, né? Mais especificadamente nessa interface aqui. Qual que é o IP dela? A gente já sabe, né? É 11.0.0.1. Tá? Pronto, agora ele já sabe como alcançar essa rede. Ele tem que encaminhar para cá. Agora a rede do Espírito Santo, né? Como é que ele faz para chegar na rede do Espírito Santo? Então, IP, route, então a rede do Espírito Santo, 92.168.40.0, 255.255.255.0. Então, na hora que ele quiser alcançar essa rede, ele tem que mandar agora, ó, para cá, né? Para cá. Então, o IP dessa interface aqui deve ser 12.0.0.2. Vamos verificar aqui. Show IP Interface Brief. Então, é a SE2/0, é a 12.0.0.2, né? Então, é sempre bom confirmar. Então, 12.0.0.2, né? Então, na hora que ele quiser alcançar aqui, ele manda para cá. E agora, a rede do Rio de Janeiro? É a mesma coisa, tá? Ele não tem conexão direto aqui. Então, ou ele vai por Espírito Santo, ou ele vai por São Paulo. Vamos dizer que para Minas Gerais alcançar Rio de Janeiro,
tá? Uma decisão de projeto, a gente vai mandar para o Espírito Santo. Então, o próximo passo, o próximo salto é encaminhar para o Espírito Santo para eu chegar no Rio de Janeiro. Então, IP, route, endereço de destino, 192.168.30.0, Máscara. Então, ele vai encaminhar para o Espírito Santo. Então, para 12.0.0.2. Pronto! Está configurado também o roteador de Minas Gerais. Então, pessoal, só voltando para São Paulo, né? Agora está completo a rota, vamos dizer assim, a configuração de comunicação de São Paulo com o Espírito Santo. Porque eu indiquei no roteador de São Paulo que para ele alcançar a rede do Espírito Santo, ele tem que caminhar para o roteador de Minas Gerais. Então, beleza, encaminhou para cá. E também nós configuramos o roteador de Minas Gerais para alcançar a rede do Espírito Santo. Né? Então, nós indicamos para o roteador de Minas Gerais que para ele alcançar a rede do Espírito Santo, né, ele tem que encaminhar aqui para essa interface aqui, para esse salto aqui. Né? Então, com isso, tá, nós configuramos um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Tá bom? Nós configuramos os dois para que seja possível a comunicação aqui de São Paulo até Espírito Santo. Tá bom? Bom, então beleza. Agora a gente vai configurar o do Espírito Santo. Né? Então vamos acessar aqui. Vamos acessar e vamos lá. Então vamos ensinar ele primeiro. Show não, né? Configure terminal e vamos ensinar ele a alcançar a rede do Rio de Janeiro, tá? Então 192.168.30.0 255.255.255.0, né? E aqui o próximo salto. Então, quem é o próximo salto para ele alcançar essa rede? É essa interface aqui, né? Ó, é a interface aqui do Rio de Janeiro. Qual é o IP dessa interface? Vamos verificar aqui, porque eu também não me lembro. Então é a SE1/0, tá bom? Então é a 13.0.0.1. 13.0.0.1, né? Então, aqui. Então ele já sabe alcançar o do Rio de Janeiro. Agora a gente vai ensinar ele a alcançar a rede de Minas Gerais. Então vamos lá. IP route 192.168.20.0 255.255.0 e aí ele vai enviar aqui para essa interface, que é a 12.0.0.1, né? Pronto. E agora a gente vai ensinar ele a alcançar a rede de São Paulo. Então, IP route 192.168.10.0/24. Então, quem que vai ser o próximo salto? Novamente, pode ser essa ou pode ser essa. Vamos mandar para o de Minas Gerais dessa vez, então. Tá? Então, qual que é o próximo salto? É 12.0.0.1. Pronto. Tá? Então, sempre que o roteador do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, desculpa, quiser comunicação com São Paulo, ele vai encaminhar para o roteador de Minas Gerais. E o roteador de Minas Gerais já sabe alcançar a rede de São Paulo? Já sabe, nós já ensinamos ele anteriormente. Né? E agora ficou faltando o roteador. Opa, peraí. Tá certo, né? Tá certo. Agora ficou faltando a gente configurar então o roteador do Rio de Janeiro, né? Então vamos lá então. Configure terminal, né? Então vamos ensinar ele a alcançar primeiro a rede com o Espírito Santo. Então 40.0 255.255.255.0 e o próximo salto aqui que é né? Então, ele tem que encaminhar para cá, para SE1/0, que é o IP dele, aqui o roteador do Espírito Santo,
13.0.0.2. Então vamos lá, 13.0.0.2. Beleza, já sabe. Agora vamos ensinar ele a alcançar a rede de São Paulo. Tem alguma ordem que eu estou obedecendo aqui para configurar? Não, pode ser qualquer ordem, tá? Então, a rede 10, a máscara. Então, ele vai encaminhar para essa interface aqui, né? Essa interface que é a 14.0.0. Vamos confirmar, não me lembro de cabeça. Show IP Interface Brief. Aqui no caso a gente está falando da SE2/0, é 14.0.0.1. Podia ter visto por aqui, né? Bom, beleza. Então 14.0.0.1, ok. Então IP route. Agora nós vamos ensinar ele a alcançar o roteador de Minas Gerais. Então, por onde? Vamos encaminhar por de São Paulo, por exemplo, né? Então, 192.168.20.0, IP de Minas, máscara. Nós vamos encaminhar para o roteador de São Paulo, porque ele já sabe chegar no de Minas, né? O do Espírito Santo também. E beleza, pessoal. Então, a gente ensinou os 4 roteadores a alcançar todas as redes aqui, né? Com exceção dessas redes intermediárias, tá bom? Por exemplo, o roteador de São Paulo não sabe alcançar essa rede aqui. Seria a mesma coisa se alguém perguntasse: roteador, você conhece a rede 13? Ele fala: rede 13? Não conheço. Não me instruíram da rede 13. Você conhece a rede 12? Também não conheço, não me instruíram. Ah, você conhece a rede 92.6840.0? Ah, essa eu conheço. Para você chegar nela, você tem que ir nessa direção aqui, ó, e conversar com o 11.0.0.2, né? Aí ele vai saber encaminhar, tá bom? Mas daria para a gente configurar também essas redes intermediárias, tá ok? Bom, então aparentemente, pessoal, está tudo funcionando. Tá? Agora chegou a fase dos testes, né? Então, como é que a gente vai testar isso daqui? Vamos lá. Então, vamos lá. Computador de origem aqui para computador de destino aqui. Opa, já deu, ó, sucesso, tá? De São Paulo até Minas Gerais. De São Paulo até o Rio de Janeiro. Sucesso também. Tá? Do Rio de Janeiro a Minas Gerais. Sucesso, legal. Do Espírito Santo a Minas Gerais. Sucesso. Espírito Santo até São Paulo. Sucesso. Pessoal, o legal aqui é que quando a gente faz um teste de origem a fim, né, origem fim, e tem comunicação, significa que o contrário também é válido. Porque esses pacotes de teste aqui são pings, tá? E o ping, ele vai e volta. Então, se ele vai e volta, tem comunicação de ida e volta, tá bom? Por exemplo, Rio de Janeiro... quem ficou faltando aqui? Espírito Santo. Sucesso. Aparentemente está tudo funcionando bonitinho aqui, né? Tá tudo funcionando certinho. Então, pessoal, vocês podem, por exemplo, também abrir aqui o menu Simulation, né? Vamos deletar aqui o cenário e visualizar os pacotes fluindo. Eu queria diminuir isso daqui para ficar mais fácil, mas... Bom, enfim, vocês podem visualizar os pacotes fluindo aqui pelos roteadores, tá? Então, por exemplo, daqui para cá, tá? Eu vou aumentar a velocidade aqui e vou clicar em Play, né? Então, olha lá, ó, os pacotes fluindo. Então, percebam que ele saiu daqui, veio para cá, daqui veio para cá e daqui veio para cá. E olha que engraçado, no retorno ele voltou por aqui. Por quê? Porque a gente... Deixa eu diminuir um pouco a velocidade e voltar.
Não. Deixa eu deletar e fazer de novo. Diminuindo a velocidade aqui. Pra vocês verem que engraçado. Ó. Origem. Destino. Play. Então, o pacote está vindo. Vou botar um pouquinho mais a velocidade. Então, ele chega aqui no roteador de Minas Gerais. De Minas Gerais, ele está configurado. Para alcançar essa rede, então eu tenho que mandar por aqui. Então, ele manda para o do Espírito Santo. Aí ele manda. O Espírito Santo manda para o do Rio de Janeiro. E chega a rede aqui de destino. Né? Aí, na volta, o que vai acontecer? Chega aqui na volta. Aí o pacote é com destino à rede de Minas Gerais. Então, ele chega no roteador do Rio de Janeiro e ao invés de ele voltar no mesmo sentido, o que vai ocorrer? Ele vai mandar por aqui. Por quê? Porque o roteador do Rio de Janeiro está configurado para alcançar a rede de Minas Gerais a mandar para o roteador de São Paulo. Tudo bem? Então, tudo depende de como as regras foram estabelecidas em cada roteador. Tá bom? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês, por acaso, deram uma de xeretinha e vieram aqui, assistiram o vídeo sem ter feito o exercício, tá? Então eu desafio vocês. Tá? Então eu desafio. Aqui a gente tem 4 estados. Criem para mim aqui um 5º estado, o Paraná, tá? E tracem aqui uma comunicação com o roteador de São Paulo, tá bom? O roteador de São Paulo aqui para fazer link com o roteador do Paraná. E aí, tentem configurar os demais roteadores, todos os outros demais, para alcançar a rede do Paraná e vice-versa. Tudo bem? Então, fica aí um desafio para vocês. É isso daí, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até a próxima semana.